Olá, hoje é terça-feira, 29 de setembro de 2020. Estamos aqui reunidos, o Grupo de Conjuntura, para mais um podcast. E a grande novidade, ao qual todos estão referindo, que está tomando conta das discussões, foi a divulgação do programa Renda Cidadã com as suas fontes de financiamento. Para quem esperava alguma coisa razoável, de boa qualidade, foi uma verdadeira ducha de água fria, né? Embora o programa tenha sido anunciado como respeitando o teto dos gastos, a solução adotada mostra que se recorreu, na verdade, a artifícios, né, para driblar, né, o teto dos gastos, ainda que violando completamente o sentido desta regra, né? A principal fonte de financiamento, que é que são, na verdade, os precatórios, né, o não pagamento de parte dos precatórios, né, é daí que viria a maior parte do financiamento do programa. Na verdade, nada mais é do que adiar pagamentos que o governo tem que fazer. Ou seja, isso é, para todos os efeitos, adiar uma dívida. Quer dizer, o governo vai estar se endividando, não é nada diferente de tomar dívida. A ideia do teto dos gastos é exatamente você não ampliar gastos sem cortar outros gastos. O que se está fazendo é ampliar gastos financiando com dívida. Então, isso aí, fora o que é muito importante, quer dizer, o gasto com esse programa seria um gasto de natureza permanente. Você não está criando uma fonte permanente, você está criando uma promessa de endividamento crescente nos próximos anos para financiar o gasto. Ou seja, não à toa isso acabou sendo considerado contabilidade criativa, considerado como pedalada, etc., e também já sendo considerado por muitos como algo ilegal, né? Em suma, a reação tem sido muito ruim, quer dizer, não só a reação por vocalistas aí pessoas influentes na formação do pensamento, do debate, né? Mas também do próprio mercado. Quer dizer, ontem, depois que isso foi anunciado, a Bolsa despencou, na verdade, caiu 2,4% ontem. Hoje, nesse momento, eu estou falando agora de tarde, ela está caindo quase 1%. O dólar subiu 1,4%, apesar do dólar no mundo estar caindo e apesar da intervenção pesada do Banco Central no mercado à vista, de quase 900 milhões de dólares. Enfim, os juros futuros subiram, enfim, uma reação muito negativa do mercado, que é perfeitamente compreensível, e uma reação muito forte de diferentes segmentos aí, de opinião, né? Diante disso, dessa reação toda, né, que mostrou a fragilidade total dessa proposta, né, eu acho que a gente podia pensar aqui um pouquinho, eu acho que o que a gente pode fazer neste momento é talvez conversar um pouquinho sobre o desdobramento dessa situação daqui para frente, né? Que cenários a gente pode pensar, né? Em primeiro lugar, eu acho que, obviamente, é uma possibilidade desse programa acabar sendo engavetado por uma falta total de consenso na sociedade, inclusive sobre como
financiá-lo, né? Nos meios, portanto, repercutindo nos meios políticos, né? Uma forte reação, inclusive, do judiciário, né? A própria possibilidade disso ser considerado pedalada, etc., que sugere uma ameaça de impeachment, acho que isso aí, inclusive, levaria, acho que, o presidente a repensar esse programa. Então, a possibilidade de ser abandonado ou então ser transformado num programa de valores irrisórios, que aí, enfim, não haveria grandes problemas de financiar. A segunda possibilidade de fazer seria manter o programa, um programa minimamente robusto, mas, para isso, o presidente teria que voltar atrás nos seus vetos, né, as soluções que foram oferecidas anteriormente de cortes, né? Por exemplo, a solução de você juntar todos os programas de auxílio, acabar com abono, acabar com auxílio prestador, juntar tudo num programa só, mais robusto, atendendo uma parcela mais grande dos mais vulneráveis, maior dos mais vulneráveis. Me parece de baixa probabilidade disso, mas é uma possibilidade, é um cenário que a gente deve colocar. E um terceiro cenário seria, então, manter o programa e furar o teto, por falta de possibilidade de... Então, seria ter alguma nova PEC que permitisse excluir, por exemplo, né, excluir esse programa do teto dos gastos, etc. Então, a gente tem aí 3 cenários, todos 3 muito complicados, né? Um é o Bolsonaro voltar atrás nos vetos que ele já deu, né? Voltar atrás no cartão vermelho, né? Se são lembrados, voltar atrás no cartão vermelho. 2, o programa ser abandonado. Esse não me parece pouco provável, não. Acabar sendo abandonado, deixado de lado por impossibilidade de se chegar a uma forma de financiamento aceitável para ele. E o terceiro seria manter o programa, mas furando o teto dos gastos, mesmo que com promessas de que é só dessa vez, etc., que é só para esse programa, mas seria furar o teto, seria quebrar uma regra. Então, eu gostaria de ouvir vocês aí. O que vocês acham que pode acontecer a partir de agora? Enfim, levando em conta que cenário lhes parece a vocês mais plausível? Eu queria começar... Diga, Margarida. Vamos deixar a Margarida falar. Eu vou mudar um pouco a sua pergunta, Francisco. Ao invés de pensar naquilo que pode acontecer, eu começaria dizendo aquilo que não pode acontecer. Boa. Então, é muito difícil a gente imaginar o que tem na cabeça do nosso presidente, enfim, toda essa discussão toda, mas uma coisa que eu acho que a gente deveria não permitir, não deixar e torcer para não acontecer, é qualquer mudança no teto do gasto. É o terceiro cenário, aquele terceiro cenário que eu falei. A gente não deve mexer no teto, porque é a única vez que a sociedade brasileira está sendo colocada para fazer uma escolha. Então, não pode ser nessa única vez que a gente diga não consigo escolher, então vamos furar o teto. Isso é que não pode acontecer. Porque isso é colocar em total descrédito a nossa âncora fiscal, que é o teto dos gastos. Essa é a minha opinião. Ótimo, Margarida. Concordo com a sua opinião, mas é uma opinião normativa, né? O que eu acho que não pode acontecer. Acho que não pode acontecer. Isso vai ser muito ruim. Eu queria pegar esse ponto da Margarida. Ótima. Ok, normativo. É normativo, né, Richard? Queria só fazer um comentário a partir da colocação da Margarida, que é o seguinte. Se a gente for situar o contexto em que ocorreu essa desastroso anúncio ontem de que seriam as fontes de financiamento para o Renda Cidadã, a gente vai ver o seguinte: a gente está tendo uma disparada dos juros futuros, do dólar, que começou lá início de agosto, etc. E aí eu junto com a questão da Margarida, do teto.
Por que está havendo essa disparada? Por uma incerteza fiscal grande, imensa. O que é a incerteza fiscal? O temor dos investidores que o regime fiscal seja abandonado, seja mudado, exatamente que o teto caia. Então, os efeitos de furar o teto é o que a gente os efeitos estão sendo gradualmente cada vez mais precificados, estão aparecendo nos juros longos explodindo, até nos juros curtos, atualmente também subindo bastante, no dólar. Então, não é uma questão abstrata. O que ocorrerá se, de repente, furar o teto? E aí a Margarida falou corretamente que deve-se defender o teto, eu acho que todo mundo aqui do nosso grupo concorda. Agora, a questão é que o mercado já está dando sinais bem claros do como ele vê furar o teto. Porque se ele achasse que isso não seria problema, que o governo encontraria uma outra alternativa facilmente, com uma outra PEC e tal, não estaria explodindo juros, nada disso. Isso aí significa o seguinte, furar o teto, o mercado precifica como uma coisa nada trivial, ao contrário do que muitos economistas imaginam. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo ponto ponto é só para chegar na situação atual, lembrar que a situação atual ela ocorre desse desastroso anúncio de ontem, porque, na medida em que as alternativas que vinham sendo pensadas pela equipe econômica para tentar abrir espaço para o renda cidadã dentro do teto, foram vetadas pelo Bolsonaro. A principal, o plano A, obviamente, era a ideia de fusão e focalização melhor dos programas existentes, tipo o abono salarial, etc., o abono principal deles, que é quase 20 bilhões de reais. Então, essa era a ideia. Até porque responderia uma questão também que o Francisco colocou, quer dizer, seria uma fonte de renda permanente para um programa que se quer permanente. Se é para criar um programa permanente chamado Renda Cidadã, idealmente ele tem que ter fontes permanentes de financiamento, ele não pode ter fontes circunstanciais de financiamento. Então, por todos esses atributos, pelo volume de dinheiro envolvido, por ser uma solução definitiva, esse era o plano A. Foi o primeiro a ser vetado pelo Bolsonaro. Aí depois vetou a desindexação das aposentadorias, que é outra questão. Enfim, na verdade, poderia ter uma desindexação parcial só para as aposentadorias mais altas, mas nem isso está mais em questão. Enfim, nesse contexto é que se chegou a essa medida de ontem, que é um pouco um sinal de desespero, no fundo, porque é uma maneira é um truque apenas, porque enfrentar a questão do renda cidadã dentro do teto como o Francisco falou no início, abrir um espaço cortando o gasto para que outro gasto surja. Agora, essa medida é uma tentativa, um truque para não cortar gasto algum e ter o Renda Brasil, o Renda Cidadã. Então, é obviamente um truque. Então, um gasto obrigatório, que é o principal, que seria diga de passagem que essa medida do Fundeb é um detalhe no financiamento do Renda Cidadã. Provavelmente não seria muito mais do que 1 bi, na verdade. Grande parte, a quase totalidade do financiamento é o não pagamento do precatório, quer dizer, uma moratória dos precatórios. Quer dizer, você abrir espaço não cortando o gasto, mas não pagando um gasto que você é obrigado a pagar e fazendo uma moratória em cima desse gasto. Quer dizer, essa é a solução desastrosa encontrada, na verdade. Ok, Caio. E aí, só para fechar a última coisa, é por isso que a leitura geral, a reação dos mercados, que é péssima a de ontem, não é só pela percepção de que as medidas foram ruins, é a percepção de que isso é uma não solução, o entendimento é como se a equipe econômica estivesse no corner, ou seja, ela perdeu a capacidade de formular coisas plausíveis, saídas plausíveis para o renda cidadã dentro do teto. Então, a reação não é só medidas ruins, a situação é uma reação à ideia de que cada vez mais o regime fiscal centrado no teto está sendo fragilizado, porque ele não está se encontrando uma saída dentro dele, dados os vetos do Bolsonaro, acabou o Renda Cidadã. Ok, Caio. Agora, eu queria depois te ouvir também sobre a questão do e agora, José? Dado que isso aconteceu, o que a gente pode esperar? Mas antes de ouvir de você, Caio, eu queria ouvir o Lixa, que ainda não se manifestou aí. Diga, Lixa, o que podemos esperar? Qual é o teu cenário?
Então, eu acho que o que você, a Margarida e o Caio colocaram é que os cenários intermediários, cenários onde você busca otimizar os programas que já existem, ou você procura encontrar recursos de alguma forma, estão meio que acabando. Então, estão aparecendo dois cenários extremos. Ou, por um lado, se abandona o Bolsa Cidadã, seria um extremo, ou seja, deixamos o orçamento do jeito que está e não falamos mais de Bolsa Cidadã até 2022, como já falou Bolsonaro sobre Renda Família, Renda Brasil. Essa seria a primeira alternativa. A outra alternativa é o que o Caio já destacou, que é ter uma nova PEC para furar o teto. Tá? Então, eu acho que a busca de recursos dentro vão ser cada vez mais difíceis. Acho que a tentativa de ontem, desastrada, como todos nós temos visto, acaba com essas tentativas de maquiagem e tal. É claro que uma nova PEC, alterando o teto do gasto e prometendo reformas de ajustes futuras, temos que ver qual é os efeitos sobre a confiança ou credibilidade dos mercados. Provavelmente vai criar uma turbulência ou uma crise financeira. Esse seria o outro cenário, seria o Bolsonaro abandonar de vez. Me parece que estamos indo para esses dois cenários extremos e as outras alternativas foram uma a uma sendo descartadas desde o mês de julho. Lembrem que desde que está sendo feito dentro do Ministério da Economia o orçamento, se começaram a buscar soluções, então já temos mais de 3 meses buscando soluções. Ontem foi mais uma, depois de muitas buscas que a gente já teve. Eu tendo a concordar com você, Lícia, que a gente está caminhando por um desses dois cenários. Caio, Margarida? Eu acho também que a gente vai estar num cenário binário, sim. Ou tem o Renda Brasil ou fura o teto. Então, acho que pode ser que o programa Renda Brasil não aconteça. Caio? Eu acho que também concordo que esses são os mais prováveis, porque o outro cenário seria o Bolsonaro abrandar pelo menos os vetos que ele fez e reintroduzir a possibilidade de redução de gastos da maneira que originalmente a equipe econômica estava pensando. Mas, considerando que isso é o menos provável, embora a probabilidade não seja nula, evidentemente, sobram esses dois, que é abandonar o Renda Cidadã ou furar o teto. Eu acho que desses dois, mais provável seria o segundo. Então, a gente tem que começar a discutir as consequências disso, que, por enquanto, o mercado tem reagido da maneira que a gente está vendo. Para os economistas que acham que isso, como eu falei, que isso é uma coisa trivial, que, de repente, faz uma nova PEC, aí acomoda ali, uma PEC que dá espaço para mais gasto, não sei o quê, a gente está vendo qual é a reação. A reação é a pior possível. O que a gente tem que se perguntar é se haveria, nesse cenário que eu acho mais provável, se haveria alguma possibilidade de acomodação das condições financeiras, dos juros, do câmbio e tal, mesmo com essa emenda constitucional, se for esse o caminho, furando o teto e redefinindo, digamos, uma nova forma de restrição ao gasto público e tal, mas com mais gasto incluído, etc. Que é isso que seria uma nova PEC. Um novo teto, entre aspas, o que seria? Eu acho que esse cenário, primeiro, é muito complicado e vai exigir muito do governo em termos de medidas de contrapartida para amenizar o efeito negativo de uma coisa dessas. Porque uma coisa é você ter uma regra como o teto na Constituição, uma regra que independe de vontade do governo ou vontade do Congresso. Outra coisa é você agora se fiar em promessas de governantes, promessas de não sei o quê, de que vai fazer ajuste e, ao mesmo tempo, está aumentando os gastos e a dívida, que é o que você vai estar fazendo no ano que vem, furando o teto. Então, você, para isso não ser um cenário muito negativo, como já vem sendo precificado, pelos juros, pelo câmbio, você teria que ter contrapartidas muito fortes. A questão é se o governo poderá entregar isso. Mesmo que entregue, diga de passagem, eu acho que vai ser sempre um plano B, que é o melhor, a estratégia que teria mais eficácia para manter juros baixos de câmbio e voltar a acomodar a taxa de câmbio e tudo mais, seria manter o teto com reforma, porque sem reforma o teto nem sobrevive.
reformas para conter os gastos obrigatórios. Então, mas em não sendo, desprezando, considerando que isso não vai à frente, que vai ter uma PEC desfazendo o teto, que é o trabalho, que é um cenário que nos parece um pouco mais provável, embora não seja algo muito único. Então, a gente tem que discutir que contrapartidas seriam essas que poderiam ter um efeito positivo sobre as expectativas. Evidentemente que teriam que ser contrapartidas no sentido de medidas críveis para conter gastos obrigatórios, porque senão todo mundo sabe que se apenas tem uma nova PEC com mais gastos, que é o renda cidadã, eventualmente com mais gastos, que é investimento público, e não há travas do gasto obrigatório de modo geral, isso aí é um caminho para um desastre absoluto, e isso vai ser precificado antecipadamente. Quer dizer, então, a gente tem que ver se é possível essa estratégia alternativa. Não é nada fácil, porque se a gente olhar a situação fiscal dos últimos anos, que a gente teve o quê? A gente está tendo, apesar do teto que foi instituído no final de 2016, déficits primários continuados, e mesmo antes da pandemia ia ter déficit primário esse ano, e a previsão ia que ia ter o ano que vem, e ainda durante algum tempo, déficit primário. O que isso significa? Que a gente estaria tendo um crescimento da dívida significativo ainda durante vários anos, mesmo com o teto dos gastos. Então, você estaria tendo um aumento da dívida a cada ano, porque estaria tendo que rolar todo o principal e juros, não estaria pagando nada de juros, estaria refinanciando, juros seriam pagos, entre aspas, com mais dívida, e teria ainda uma dívida adicional a cada ano, que é produto do déficit primário, ou seja, uma necessidade de financiamento adicional, além de não pagar nada de juros, mais dívida para cobrir um gasto primário acima da receita, que é a definição de déficit primário. Então, essa é a situação. Essa situação que a gente está vivendo, bastante delicada, vinha sendo possível, até a pandemia, fazer com que ela fosse compatível com prêmios de risco baixos, juros baixos e tudo mais. Por quê? Porque havia uma âncora ainda, né, que é o teto, que era uma sinalização constitucional, independente de vontade do governo, e que infundia confiança de que, bem ou mal, por mais gradual que fosse, havia um ajuste fiscal estrutural em curso, dado pela conter o gasto, estabilizar o gasto em termos reais, só corrigido pela inflação. Substituir essa âncora por outro tipo de medida não é uma operação muito delicada. Não estou dizendo que é impossível, se as reformas forem para valer, etc., para conter gastos obrigatórios, mas tem que ter um caminho que dependa o mínimo possível de vontade de governantes e o máximo possível através de fixação de regras, como é a do teto, e é um terreno de incerteza, mas existe esse cenário intermediário, onde as coisas não vão tão bem quanto iriam com um cenário com teto reafirmado com reformas, mas não explodem como a gente está na antessala D. A gente está assistindo isso a toda hora. Os juros ontem voltaram a explodir, como já vem subindo fortemente desde agosto. Ontem explodiram os juros futuros. Então, esse cenário que a gente tem que discutir em que medida é possível evitar se houver uma nova PEC que fure o teto. Né? Qual a plausibilidade desse cenário intermediário? Onde as coisas mais ou menos se acomodam e a economia consegue navegar, diga-se de passagem, provavelmente sem condições financeiras muito favoráveis, mas consegue evitar uma crise, pelo menos. Porque o rumo que a gente está, desde onde no país, é o rumo de uma crise, não é nada diferente disso. E a crise chama-se furar o teto, na verdade. Aliás, a medida de ontem já foi considerada uma maneira de furar o teto. Então, o nome de furar o teto, por enquanto, é crise. Se furar o teto vai significar uma coisa que não seja crise, vai demandar muito esforço do governo, muitas medidas duras, etc., que eu não sei se o governo fará. Se não fizer, o cenário para 2021 é muito ruim, é dramático, na verdade. É uma interrupção da recuperação da economia para uma prova de recessão. Muito bem. Hoje, nesse nosso podcast, esse podcast de hoje teve assim uma nota pessimista, uma nota cética, que é bem mais acentuada do que em outros. Aliás, os outros nem sempre são céticos, muitas vezes são otimistas. E hoje, por força
do desdobramento, do desfecho dessa questão do Renda Brasil, Renda Cidadã, agora, etc., acabou nos colocando numa posição assim de ter que olhar para cenários que nos parecem muito preocupantes, né? Vamos acompanhar a situação, quem sabe, né? Quem sabe a gente aqui, aquilo que não deveria acontecer, como disse a Margarida, quem sabe acabe não, por alguma razão não acontecendo. Vamos ver, vamos pensar e ter alguma esperança, apesar das evidências em contrário. Gente, até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.